Bom dia a todos que acompanham o canal Matemática do Patamar. Estamos começando mais uma aula para a quarta fase e o assunto de hoje é sólidos geométricos, como vocês podem ver aqui. Aí lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações para toda semana ficar recebendo as aulas, tá bom? Então vamos lá continuar. Os sólidos geométricos, eles são figuras espaciais não planas. Então, se são não planas, quer dizer que eles têm três dimensões. Eles são comprimento, largura e altura. E de acordo com suas características, eles podem ser poliedros ou então eles podem ser corpos redondos, tá certo? Aí aqui a gente vai separar cada um, né? Corpos redondos, como o próprio nome diz, são figuras que a sua principal característica é de ter a superfície arredondada. Aí os principais são esses daqui, ó, esfera, que é essa figura que lembra uma bola de futebol, uma bola de gude, uma bola de sinuca, cilindro, que lembra uma lata de óleo, uma pilha, né? E cone, que lembra a casquinha de sorvete, o chapéu de palhaço. Então, esses são os três corpos redondos que existem. Poliedros, vem de poli, que significa muitos, né? E edros, que significa faces. Então, muitas faces. A sua principal característica é que tem faces planas. O bloco retangular, que é também chamado de paralelepípedo, que ele parecido com um tijolo, né? Com a caixa de sapato ou qualquer outro tipo de caixa. O cubo, que é parecido com o formato de um dado. E a pirâmide, que é bem conhecida de vocês, né? Então, inicialmente, essas duas classificações, poliedros e corpos redondos. Aí, dentro dos poliedros, se classificam os prismas e as pirâmides. Aí, aqui, ó, por exemplo, nesse bloco retangular, tem três elementos principais dele. A face, que é essa parte aqui azul, ó, que é como se fosse o lado dele, ó. Então, quantas faces ele tem? Um aqui, né? Outra desse lado, outra lá atrás, ó, e outra aqui na frente. Se você for olhar, né? Então, um, dois, aí três, quatro. E ainda tem um em cima e outro embaixo, se você for olhar. Tem seis faces, se você for analisar bem direitinho. Esse bloco retangular, ele tem seis faces, que as faces são justamente cada ladozinho desse aqui, ó. Ele todo assim formado, ó, né? Cada partezinha dessa daqui é uma face. Por exemplo, essa face aqui de cima, ó. Aí você tem que ser esse desenho todinho aqui, ó. Essa parte todinha aqui que representa essa face, né? Então, nesse caso aqui tem seis faces. Aí agora, se for representar a aresta é cada linha dessa daqui, ó. Ó, aqui é uma aresta, outra aresta aqui, ó, outra aqui. Cada linha dessa daqui, ó, que eu tô fazendo, ela é chamada de aresta, tá certo? Aí, faces são os lados, essas linhas são chamadas de aresta, e por fim tem os vértices, que é esses encontrozinhos aqui, ó. Se você olhar, todos que a gente for desenhar essas quinazinhas, né? Aí você vai perceber que vai ter oito vértices, né? Quando a gente analisa aí. Aí você percebe que tem oito vértices. Tem quatro desse lado aqui e quatro do outro. Aí os poliedros, eles podem ser classificados ainda em prismas e pirâmides, de acordo com as características. Vamos ver as características principais das pirâmides. Ela tem só uma base, essa é a principal, ó. Essa parte aqui de baixo, ó, ela só tem só uma base, tá vendo, ó? Isso aqui é a base, isso que eu contornei. E na face lateral dela é só triângulo, ó, na lateral, ó. Se você olhar na lateral, é só triângulo, ó. Tá vendo? Então essa é a principal característica das pirâmides. E no fim aqui ela vai ter um vértice em comum, ó, que cada aresta dessa daqui sobe para aquele vértice ali, né? E os prismas, as principais características dos prismas é o seguinte: as faces laterais são retangulares,
e tem duas bases idênticas e paralelas entre si. Por exemplo, ó, essa base aqui de cima, ó, essa base superior, ela é idêntica e ela é paralela, ela não toca essa daqui, ó. Então, ó, tem duas bases paralelas, ó, fica um em cima e outro embaixo. E se você for analisar, ao redor dela só tem retângulo, ó. Tá vendo, ó? Só tem retângulo ao redor dela, né? Então, essa é a principal característica. Aí aqui a gente vai classificando, ó. Prisma, porque tem, ó, duas bases paralelas e ao redor retângulo. Porque a pirâmide só tem uma base e ao redor tem triângulo. Porque é um prisma, duas bases paralelas, ó, do jeito que é em cima e embaixo, e ao redor retângulo. Porque é uma pirâmide de uma base só e só triângulo ao redor. Porque aqui é prisma, duas bases paralelas e retângulo ao redor. E aqui triângulo é uma pirâmide por quê? Porque tem uma base, que é triângulo, e ao redor eles são só triângulos ao redor, né? Aí aqui, minha gente, dando continuidade ao assunto, aqui a gente tem, ó, o sólido geométrico, igual eu disse a vocês, ó. Cada quininha dessa daqui, de cima, é o vértice, cada linhazinha dessa branca é a aresta, e a face é cada triângulo, ó. Aí aqui, essa pirâmide, ela já está montada, né? Aí se eu quiser fazer a planificação dela, o que é que eu vou fazer? Eu vou, imagina você tem uma caixa e você vai desmontar essa caixa, como é que ela vai ficar? Aí aqui você percebe, ó, que essa pirâmide, ela é formada por quatro triângulos, ó. Aí o jeito que ela está montando aí. Isso quando a gente desmonta a figura é chamada de planificação, tá certo? Aí aqui vou dar outros exemplos, né? Por exemplo, ó, o cubo, que é um dos mais conhecidos, ó. O cubo, quando ele está montado aqui, ó como é que ele fica. Aí quando você planifica, quando você abre a caixa, ó, quando você abre a caixa, aí você percebe que o cubo ele é formado por quatro, por seis quadrados, né? Olha aí, ó. Aqui, ó, tá planificado, você colocou ele no plano, você abriu a caixa, deixou a caixa aberta. E aqui, ó, ele está formando o sólido geométrico, tá certo? Então, assim, tem todas, a planificação é justamente isso, você fazer essa parte. Por exemplo, ó, um prisma aqui triangular, ó, duas bases iguais, vamos planificar aqui, ó, para ver o que é que acontece. Quando planificou, aí você percebe bem direitinho, ó, as duas bases iguais, que é os dois triângulos, e ao redor são retângulos, ó. Tem três retângulos ao redor. Do mesmo jeito se for outro prisma, ó. Esse aqui, ó, duas bases que é pentágonos, e aqui, ó, só retângulo. Vamos montar ele para ver como é que fica esse aqui, ó. Isso é um prisma, ó. Você percebe, ó? Que do mesmo jeito que aqui é em cima, ele é embaixo também, ó, tá vendo? E ao redor é só retângulo, né? E assim vai. O hexagonal, que é outro conhecido, ó. Do jeito que a base é em cima, ela é embaixo. E ao redor, retângulo. Se a gente for desmontar, você percebe, ó. As duas bases é essa daí de vermelho, ó. E esse retângulo que estão de azul, eles são as faces laterais que chama, né? E vamos ver alguma pirâmide agora. Deixa eu olhar se tem alguma pirâmide aqui. Deixa eu olhar se tem. Que a pirâmide a gente já viu mais ou menos como era, né? Deixa eu ver aqui. Não, aqui não vai ter só as pirâmides separadas, não. Mas pirâmide a gente vê aqui, por exemplo, ó. Essa que foi a principal, né? Aí a gente, quando você separa, ó, esse triângulo que está no meio é a base e as laterais são essas que estão montando, ó. Então pronto, é isso aí, minha gente, é chamado de planificação do sólido geométrico. É você imaginar uma caixa, por exemplo, e você desmonta ela, e você planifica no plano, né? Por isso que é chamado de planificação.
tá certo? A aula já está disponível aí e vocês façam a atividade. Tenham um bom dia.